Entonces, vamos a hablar sobre competencias clave para prosperar en la cuarta revolución industrial. Mas claro que antes de empezar de hablar sobre esto, es necesario hacer una vuelta, ¿no? Entonces, ¿por qué surge el modelo de competencia, de gestión por competencia? Empezamos a hablar sobre competencias en la mitad de los años 90. A pessoa mais importante que eu diria que foi um marco nessa discussão foi o Prahalad. Todos vocês devem conhecer. Prahalad foi um indiano americano e escreveu um livro importantíssimo chamado Competindo pelo Futuro. Então, de uma certa forma, ele preconizava o que estaria acontecendo anos depois. E esse modelo de competências ele surge justamente por conta dos desafios da globalização, por conta das estratégias competitivas. Então, num determinado momento, lá pelos anos 90, estávamos numa praia, tranquilamente, assistindo às ondas, imaginaríamos que essas ondas quebrariam no mar e tudo estaria perfeito. Mas não é isso que aconteceu. De uma certa forma, já naquele período acontecia um tsunami, praticamente. E isso teve uma ruptura imensa na gestão de pessoas. Então, pressões do ambiente externo, pressões do ambiente interno. Então, entre algumas pressões do ambiente externo, nós começávamos a necessidade de já termos mais flexibilidade. E veja, eu não estou falando disso nos anos 2021. Eu não estou falando isso pós-quarta revolução industrial. Eu estou falando que isso já começava a ser necessário na metade dos anos 90. Então, o ambiente externo nos pedia mais flexibilidade. O ambiente externo nos pedia uma velocidade de resposta, quase uma velocidade da luz, não é? Até então, porque não estávamos tão habituados a isso. O ambiente externo também sugeria que as pessoas tivessem mais comprometimento com o seu trabalho, comprometimento com a sua carreira, comprometimento com a continuidade de estudar, com a necessidade de continuar aprendendo um novo modelo, um novo modus operandi que até então nós não estávamos habituados. O ambiente externo começa a sugerir também que as pessoas precisam ter mais autonomia e mais liberdade. Então, portanto, ambientes mais democráticos, de uma certa forma, as empresas entendiam que tinham mais chances de comprometer as pessoas. Isso nós estamos assistindo hoje também. O ambiente externo também, a partir dessa metade dos anos 90, ele começa com uma grande competitividade profissional, não só externamente, mas também internamente. E era necessário, como eu disse há pouco, um contínuo aprendizado das pessoas, exigindo um comprometimento das empresas, exigindo um comprometimento de desenvolvimento das pessoas dentro desse ambiente corporativo. Muito bem. Então, de uma certa forma, até então, nós estamos falando desse ambiente externo. Quando vamos perceber o ambiente interno, começamos a perceber que muitos conhecimentos que detínhamos naquele determinado período já não era mais suficiente e que o conhecimento ele era muito volátil. Um conhecimento que você tinha durante um determinado período, ele terminava rapidamente e eu precisava imediatamente de ter mais conhecimento e mais informações. Então, consequência disso, o que nós vamos perceber? Uma diversificação do perfil da equipe, das pessoas que trabalhavam conosco. Começamos a querer que as pessoas tivessem mais criatividade, que fossem mais capazes de inovarem produtos, serviços e qualquer questão conectada com o ambiente da organização. Então, veja, de uma certa forma,
se nós olharmos para esse passado recente e para esse presente, esse futuro que chega, você vai percebendo que as empresas, elas continuam procurando profissionais mais flexíveis, profissionais mais adaptáveis a essas contingências impostas pelo ambiente. O ambiente que nós estamos vivendo hoje é um ambiente assim de alta tecnologia. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas isso, de uma certa forma, já se necessitava. Quando começamos a falar sobre competências, elas implicam nisso. Competências sempre implicam nos conhecimentos que eu tenho ou que eu adquiro, nas habilidades, portanto. Agora, é preciso sempre ir pensando o que eu faço, que atitude é essa que eu tenho a partir dos conhecimentos e habilidades que eu adquiro. Então, vem sendo solicitado, vem sendo necessário profissionais cada vez mais flexíveis, profissionais cada vez mais adaptáveis. Tudo que vocês vão vendo na literatura contemporânea hoje, quando nós estamos falando de quarta revolução industrial, nós estamos falando de mais flexibilidade. Não estamos falando de um processo de pandemia, estamos falando disso muito antes disso tudo. Então, cada vez mais as contingências impostas pelo meio ambiente vai sugerindo, vai requerendo cada vez mais novas competências, novos modelos de atuação. Então, de uma certa forma, para que isso aconteça, é necessário, então, que pessoas mais comprometidas, pessoas com postura autônoma e pessoas mais empreendedoras. E quando eu falo de pessoas mais empreendedoras, eu não estou querendo dizer de pessoas que precisam abrir os seus novos negócios, pessoas que precisam abrir novas startups, mas pessoas que consigam empreender dentro da própria organização onde elas estão. Então, será necessário que os profissionais se atualizem cada vez mais, que eles sejam cada vez mais conectados com o mercado global e que saibam trabalhar em time. Nunca falamos tanto em coworking, nunca falamos tanto em collaboration, nunca falamos tanto em trabalhar com outro como estamos falando nas últimas décadas, olhando para o ambiente corporativo. Então, portanto, se nós olhamos o que as empresas procuram até então, vamos dar uma olhadinha no que as pessoas procuram. Então, as pessoas não procuram nada muito diferente, nada muito distinto do que as empresas procuram. Então, se por um lado as empresas procuram pessoas mais flexíveis, as pessoas, de forma geral, também procuram ambientes onde elas possam ter mais autonomia, onde elas possam ter mais liberdade nas suas escolhas de carreira e no desenvolvimento delas, como profissionais atuantes. Porque quando nós estamos falando desse mercado global, nós estamos falando de pessoas que vão e vêm para vários tipos de mercados. Não estamos falando mais de estarmos dentro de um único ambiente como nós vivíamos anteriormente. Então, é muito normal que isso começou a partir da metade dos anos 90, de profissionais que migravam de países para outros países de uma forma muito normal. Muitas pessoas trabalhavam e trabalham em empresas globais, e esse movimento de você trabalhar numa organização hoje, que você está no Chile, por exemplo, e o headquarters dessa empresa está em Nova York, ou está em Miami, ou está na Espanha, ou está na Ásia, a possibilidade de você migrar para esse outro país é muito natural. Agora, a questão aparece assim, bom, como que você está conectado com essa cultura desse novo país? Como é que você está conectado com o idioma desse novo país? Então, de uma certa forma, as pessoas também começaram a procurar ambientes e organizações que lhes dê mais oportunidades e mais possibilidades do que até então se falava. Então, como eu disse anteriormente, aqui eu apenas repito, aqui eu estou mostrando uma definição estendida de competência. Então, sempre que nós pensarmos em competência, sempre temos que pensar no conhecimento que eu adquiro. A partir desse conhecimento, então, eu adquiro uma habilidade
E o que eu faço, então? Como é que eu transformo conhecimentos e habilidades em atitudes? E junto com isso, eu tenho que olhar para os valores que eu tenho versus os valores que a organização tem. Então, quando eu falo dessa questão, nós estamos falando quase que de uma conexão entre os valores que eu tenho, os conhecimentos que eu tenho, habilidades e atitudes, e o que essa empresa está procurando, o que essa empresa está querendo. E sempre vão surgindo novas questões. Nós vamos pensando que, mas eu não posso pensar em competência sem pensar em resultados que eu entrego a partir dessa competência que eu tenho. Porque uma coisa é eu conhecer, eu saber que eu preciso dessa competência. A outra coisa é o resultado que eu entrego a partir da competência que eu tenho. Então, quando nós vamos olhando esse bloco todo, eu não posso ter competências e não entregar resultado nenhum. Então, isso, quando nós pensamos em competência, nós já começamos a pensar desde a fase inicial, desde o início que eu começo a procurar um determinado trabalhador. Quando eu faço o primeiro processo de recrutamento e de seleção deste candidato para ocupar uma determinada posição na organização, eu já tenho que olhar as competências que a organização tem versus as competências que este candidato a esta determinada posição possui. Até aqui, tudo bem, eu espero. Se alguém tem alguma questão, por favor, vão colocando essas questões no chat para que, eventualmente, havendo tempo, se há alguma questão, eu possa responder ao término dessa minha exposição. O Prahalad, quando eu disse anteriormente, aquele autor, ele trouxe um conceito bastante importante que ele chamava isso de competências essenciais. Então, ele falava que competências essenciais são competências de difícil imitação. Veja como isso é complexo. Quais são as empresas, quais são as organizações que vocês conhecem que detêm competências que são de difícil imitação? Essas competências, para serem essenciais, elas também devem ser reconhecidas pelo mercado. Ela deve ser reconhecida pelo cliente. E ela deve durar. Então, portanto, durante muito tempo. Então, logicamente, se eu mostrasse para vocês determinadas marcas de determinadas organizações, imediatamente você reconheceria a competência que esta determinada organização tem. E o ponto é, e como ficam as pessoas dentro dessas organizações? Então, quando nós pensamos em competência, é sempre importante pensarmos em verbos de ação, em verbos de ação. Ou seja, a competência tem que considerar o contexto onde eu estou inserido, ela tem que considerar as consequências do ambiente ou da organização onde eu estou. Elas estão atreladas como a forma como um indivíduo, como um candidato, sabe agir diante de uma determinada situação. Ela está atrelada também a como esse indivíduo mobiliza essa competência dentro do ambiente corporativo. E não menos importante, ela está atrelada também ao saber aprender. Como que cada um de nós, diante dessa questão da quarta revolução industrial, que começa há uma década atrás, continuamente nós vamos necessitando de continuar aprendendo. Então, portanto, competência, ela tem um caráter dinâmico e ela é percebida sempre na prática. Não adianta eu dizer que eu jogo muito futebol, por exemplo, que eu sou absolutamente competente, ou que eu sou uma pessoa absolutamente inovadora, mas eu não percebo, ninguém percebe isso na prática. Então, a competência, ela tem que ser percebida dentro da organização, pelas pessoas que trabalham comigo, na prática. E, certamente, elas podem ser desenvolvidas. Claro que uma pessoa que já tenha determinados conhecimentos, determinados saberes, determinadas características inatas, provavelmente ela desenvolverá essa competência de uma forma mais fácil. Mas isso não significa que, se eu não tenho essa competência, eu não posso desenvolver.
É claro que uma pessoa que tem uma característica inata de ser uma pessoa muito inovadora, muito criativa, uma pessoa que saiba negociar muito bem, isso ela já faz desde sempre. É claro que essa competência pode ser ampliada, ela pode ser potencializada, mas quando pensamos em competências, nós sempre pensamos na possibilidade de desenvolvê-las. Então, se nós olharmos para essa quarta revolução industrial, que estamos discutindo já há alguns anos, né, praticamente há mais de uma década, se nós pensarmos no que ela significa, significa o que vocês estão vendo hoje no mercado. Nada muito diferente. Significa a potencialização da inteligência artificial, que vem sendo utilizada já há alguns anos em alguns segmentos. Nós estamos falando de robótica avançada, nós estamos falando de internet das coisas, nós estamos falando de impressão 3D, estamos falando de nanotecnologia, nós estamos falando de biotech, nós estamos falando de computação em nuvem e por aí vai. É claro que algumas inovações dessas já estão acontecendo. Agora, a pergunta que nós temos que sempre pensar é o que distingue essa quarta revolução das demais revoluções industriais também? A grande diferença dela é a velocidade, é a amplitude e a profundidade. Então, de uma certa forma, nós podemos ir pensando que, enquanto a tecnologia ela caminha numa progressão geométrica, vamos dizer assim, o comportamento das pessoas, de uma forma generalizada que eu estou falando, caminha quase que numa progressão aritmética. Então, você vai percebendo um certo descompasso. Então, pela primeira vez, quando nós estamos pensando em competências e em quarta revolução industrial, nós estamos falando de uma fusão de tecnologia, de interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. Então, a questão que aparece hoje para todas as indústrias, sem exceção, não importa onde você trabalha, não importa qual o negócio que você esteja operando nesse momento, não é você se perguntar se vai haver uma ruptura na sua empresa. Certamente, se já não aconteceu e provavelmente aconteceu, a pergunta é quanto vai ocorrer essa ruptura e quanto tempo ela vai demorar e como que ela vai afetar você e a sua organização. Quanto que ela vai afetar a sua carreira. Nós estamos assistindo, e cada vez mais, muitas pessoas que perderam os seus trabalhos, pessoas que não têm mais espaço dentro do ambiente corporativo. Então, a recomendação que eu faço a você é, quanto menos o trabalho que você fizer for operacional, mais chances você terá de manter-se no mercado atuante. Então, significa que você precisa, cada vez mais, a trabalhar por fazer trabalhos com mais complexidade do que trabalhos operacionais. Então, a pergunta que fica é assim, como que nós vamos enfrentar? Como que nós enfrentamos esse novo momento? Então, em 2016, a partir do Fórum Econômico Mundial de Davos, surgiram várias discussões em torno disso, surgiram várias questões em torno destas competências. Então, de uma certa forma, o resultado foi feita uma pesquisa gigante, onde executivos de empresas que correspondiam a 13 milhões de funcionários e 9 setores nas 15 maiores economias desenvolvidas e emergentes, e, de uma certa forma, começaram a estabelecer o que entendiam, então, sobre competências que seriam importantes. Então, o resultado desse estudo propôs que mudanças precisariam resultar, ou seja, novas competências precisariam ser geradas, desenvolvidas e trabalhadas tanto para antigas profissões como para novas profissões, e que isso transformaria o como e o onde essas pessoas iriam trabalhar até então. Logicamente, muitas mudanças ocorreram nessa quarta revolução industrial, muitas mudanças ocorrerão ainda a partir dessa quarta revolução industrial, e muitas criarão muitas oportunidades.
Por um lado, muitas pessoas perderão trabalho, perderão posições, mas, em contrapartida, novas posições e novos trabalhos precisarão ser necessários cada vez mais. Então, portanto, apesar dessas mudanças que ocorreram e que continuamente ocorrem, existem várias barreiras das pessoas de se adaptarem a elas. Então, primeiro, muita gente não consegue entender essas mudanças tão disruptivas. E eu não estou aqui falando deste último ano que nós estamos vivendo. Existem, por outro lado, uma restrição de recursos, né? Em muitos países, nós percebemos uma exclusão digital gigantesca. Se o mundo, então, se torna digital, ele não se torna digital para todas as pessoas, porque muitas pessoas nem sequer têm acesso a essa tecnologia de ponta, dessa alta tecnologia da qual eu estou me referindo. Então, logicamente, aparece também uma questão de uma baixa priorização sobre o tema por parte de muitas organizações. Muitas organizações, até um ano e meio atrás, por exemplo, nem sequer sonhavam em trabalhar em home office. Poucas empresas, ou muito poucas empresas, sonhavam em ter essa opção de teletrabalho, por exemplo. Claro que muitas outras já faziam isso globalmente, sobretudo empresas multinacionais, empresas norte-americanas, que já tinham esse hábito de trabalhar em home office. Mas muitas pessoas, primeiro, nem sequer equipamentos tinham para trabalhar em home office. Então, muita coisa, logicamente, foi forçado nesse 1 ano e meio para que essa tecnologia e as pessoas também se adaptassem a esse novo cenário rapidamente. Então, quais competências que foram discutidas naquela pesquisa que eu citei anteriormente? Elas foram competências importantes para um trabalho ser bem sucedido. Logicamente, essas competências já se previam que elas iriam passar por mudanças rápidas também. Então, essas foram as 10 competências imprescindíveis para o ano de 2020, ou seja, do ano de 2016 para o ano de 2020, para o ano passado. Eu falarei rapidamente um pouco sobre cada uma delas. A primeira delas falava sobre resolução de problemas complexos. Então, a pandemia, por exemplo, nós podemos dizer que foi um problema complexo, que muitas empresas tiveram que lidar com elas e muitas pessoas tiveram que lidar com esse problema rapidamente. Muitas pessoas da noite para o dia começaram a trabalhar em home office e muitas pessoas começaram a conviver 24 horas com as suas famílias. Mas nós não estamos falando somente desse 1 ano e meio. Estamos falando de resoluções de problemas complexos no cotidiano, no mercado como um todo também. Uma outra competência que surge é a questão do pensamento crítico, ou seja, você ter uma capacidade de olhar para uma questão sob diferentes perspectivas, sob diferentes óticas. E nem sempre isso é tarefa simples, nem sempre isso é matéria tão simples para que nós possamos lidar. A terceira, criatividade. Nunca foi solicitado tanto que as pessoas fossem inovadoras, que as pessoas fossem criativas até essa virada de século, né? Ou seja, que elas pudessem fazer a partir de rápidas transformações, e aí nós estamos falando de rápidas transformações em produtos, em tecnologia, em modos de trabalho. Gestão de pessoas. É necessário cada vez mais que, sobretudo, as lideranças criem um clima motivador para que essas pessoas queiram trabalhar, não só nas empresas onde elas estão, mas também queiram trabalhar com essa liderança. Outra competência, que é a quinta competência, lembra que eu falava de 10 competências, é como nós nos coordenamos com outras pessoas. Ou seja, significa trabalhar com pessoas com personalidades diferentes, saber se comunicar e, acima de qualquer coisa, saber lidar com diversidade de cada uma dessas pessoas também. Inteligência emocional é uma competência que apareceu, então, portanto, aqui eu trago novamente um autor, que é o Daniel Goleman, que traz
a questão da inteligência emocional nos anos 90, 95, 96, quando ele fala dessa habilidade de reconhecer as suas próprias emoções e as emoções dos outros. E ele divide a inteligência emocional em 2 blocos. No bloco de intrapessoal, ou seja, a minha autopercepção, o meu autocontrole e a minha automotivação. E depois, da minha relação com o outro, ou seja, da minha capacidade de empatia, de verdade conhecer o outro, de verdade ter interesse no outro. E as habilidades sociais, as práticas sociais. Como lido com isso? A 7ª competência, que foi prevista no Fórum de Davos, era a tomada de decisão e discernimento, que é um processo cognitivo, que envolve tanto razão quanto emoção. Então, lidar com essas 2 variáveis, razão e emoção, não é tarefa simples também, porque o que nós temos? Pessoas, em geral, que são muito racionais e pessoas que, por um outro lado, são muito emocionais. Então, é importante que essas lideranças, não só as lideranças, mas todas as pessoas que trabalham juntas, que elas tenham essa tomada de decisão olhando para esses 2 olhares, né? Aí, a 8ª competência é essa orientação de servir. Por isso que eu dizia lá atrás sobre a questão de colaboração, de cooperação. Os ambientes estão cada vez mais colaborativos, cada vez mais cooperativos. E eles falavam ainda dessa nossa capacidade de negociar. Olhando essa capacidade de negociação, pensando nessa conciliação das diferenças entre os profissionais. E a última, a flexibilidade cognitiva, que é justamente essa capacidade cerebral para adaptar as nossas condutas e opiniões a esses novos eventos, às variáveis desses eventos que são completamente inesperados, assim como foi esse evento de 1 ano e meio atrás. Então, aqui nós falávamos desse quadro de 2015 para 2020. Aí o que muda de 2015, né, para 2020? Vocês vão perceber que aparecem a questão da inteligência emocional, como eu havia dito anteriormente, que ela ocupava o lugar da criatividade e flexibilidade cognitiva agora ocupa a capacidade de criatividade. E criatividade passa aqui a estar no 3º ponto, que ela estava em último ponto nesse momento. Então, portanto, nós começamos a perceber algumas diferenças. E eles, então, no ano passado, fazem novas previsões para 2025. Então, o Fórum prevê que até 2025, portanto, nós estamos falando de algo para daqui 4 anos, haverá uma automação que irá eliminar 85 milhões de empregos no mundo, enquanto essa nova divisão de trabalho entre máquinas, humanos e algoritmos irá criar 97 milhões. Então, como eu disse anteriormente, se por um lado muitas pessoas perderão o trabalho, por um outro lado, vários outros trabalhos surgirão para as pessoas. Então, nesse cenário, a conta é que 50% de nós todos precisaremos nos requalificar para os próximos anos, para os próximos 5 anos. Então, você vai percebendo que são estudos importantes, que vêm a partir do Fórum de Davos, mas são estudos importantes que tantos outros autores e tantos outros pesquisadores estão observando, estão nos trazendo possibilidades, mas mais importante disso tudo é que cada um de nós olhe para isso como uma alternativa e comece a se perguntar quanto que eu estou preparado para isso tudo? Quanto eu estou preparada para isso tudo? Então, algumas conclusões que nós podemos chegar. Como eu já disse, né? Muitas funções irão deixar de existir. Porém, nem todas as notícias são tão ruins assim, devido a essa capacidade humana que nós temos de nos reinventar. Criatividade vai ser uma competência que será crucial para todos os trabalhadores
do presente e do futuro. Então, nós vamos ter que pensar que cada vez mais nós teremos mais problemas complexos para lidar. E pessoas, então, portanto, mais inovadoras, pessoas mais criativas, elas conseguirão passar por isso de uma forma talvez muito mais fácil, mais natural. A tecnologia está ocupando cada vez mais o lugar do ser humano. E a pergunta que você pode me fazer é: então, todos nós vamos perder o nosso trabalho para a tecnologia? Não vai ter mais o trabalho que eu faço? Essa é uma pergunta que eu perguntei lá atrás. Quanto mais complexo, quanto mais complexidade tiver a tua atividade, menos chance você terá de ser substituído por uma máquina, por um robô. Mas é claro que toda essa tecnologia, que já avançou muitíssimo, vem avançando cada vez mais. A questão aparece assim: se os trabalhadores, então, estão mais desenvolvidos, logicamente, as lideranças também terão que ser dotadas com nova expertise. Não cabe mais uma liderança autocrática, como nós tínhamos no passado. E sabendo que, como muitos trabalhadores estão trabalhando em home office, muitos trabalhadores estão trabalhando em teletrabalho, essa liderança também terá que ter novas formas, novas fórmulas de motivar, de criar um ambiente motivador. Para os governos, então, é extremamente importante estabelecer políticas educacionais aprimoradas, destinadas a elevar rapidamente os níveis de educação e as competências dos indivíduos. Como eu disse, o que ocorreu nesse 1 ano e meio, nós percebemos nitidamente uma exclusão digital. Em muitos países, muitas crianças, muitos adolescentes perderam praticamente o seu ano escolar, porque elas não tinham equipamentos, elas não tinham Wi-Fi, elas não tinham iPhone, elas não tinham equipamentos que pudessem conectá-las às plataformas. Então, isso é um fato extremamente importante, que você que trabalha numa organização, ou que você que trabalha em um segmento que possa ajudar a possibilidade dessas pessoas, dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, terem esses equipamentos tecnológicos também, para que eles possam continuar avançando e conectados com isso. Então, para as indústrias, de uma certa forma, há uma oportunidade gigante aqui, imensa, de apoiar o aprimoramento da força de trabalho. Então, lembrando que, por um lado, nós teremos alguns talentos escassos para ocupar determinadas posições. Então, rapidamente, nós teremos que nos apropriar desse potencial da 4ª Revolução Industrial, olhando para esse viés, olhando para essa questão de competências que eu disse até então. E a pergunta final que eu deixo para vocês é essa: nós vamos perder o trabalho para os robôs? Que é a questão que eu falei anteriormente. Então, eu diria que o que ainda nos diferencia dos robôs, o que ainda nos diferencia das máquinas, é essa capacidade de autonomia que nós, seres humanos, temos. Essa capacidade de sermos curiosos. Então, uma coisa que se eu puder fazer uma recomendação a todos vocês, sejam curiosos, queiram saber mais, se aprofundem mais em alguns temas, que são temas que vão impactar a sua carreira, que são temas que vão impactar a tua organização, certamente. Essa capacidade de criatividade que um robô não tem. Esse pensamento crítico e esse pensamento abstrato que um robô não tem. E essa capacidade de empatia, que é o que nos faz sermos humanos e o que um robô não tem. Então, praticar essa empatia, que está atrelada àquele conceito que eu disse lá atrás, de inteligência emocional, que o Daniel Goleman trouxe, essa competência, ela continua uma competência importante para que nós possamos, então, ter sucesso
nessa quarta revolução industrial. A despeito de toda a tecnologia que existe, ser humano ainda nos dá esta capacidade de nos conectarmos às demais pessoas, justamente por esse conceito de empatia, por esse conceito de sermos mais curiosos e pensarmos de quanto que essa quarta revolução industrial ela vem mexendo com a vida de todos nós, ela vem mexendo com a nossa capacidade de pensar de forma diferente. E nós precisamos, nós seres humanos, precisamos de desafios. Os desafios, eles estão aqui. Essas competências estão presentes. Então, é importante que cada um de vocês pensem, tenho essa competência? Sou possuidor dessa competência? Dessas competências que eu listei, quais delas eu já tenho? Sou reconhecido por ela, pelo mercado, pela minha liderança, pela minha equipe. E quais dessas competências eu preciso desenvolver? Eu gostaria muito de agradecer ao convite de todos vocês, né? A convite de IHPI, e a presença de vocês, a audiência de vocês. Desejo a vocês todos muita saúde, sobretudo nesse momento, muita paz nos seus corações, muita prosperidade, muito sucesso. E pensem sobre essas questões que eu trouxe aqui para vocês, olhando para essas competências e quanto que essas competências pode ajudá-las a avançar nesses próximos anos, nessas próximas décadas que nós aqui estamos. Muitíssimo obrigado.